Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje o título é sobre a Umbanda, como foi o meu desenvolvimento ali da espiritualidade e contar um pouquinho das minhas experiências, né? Sempre é bom lembrar isso, eu estou contando a minha vivência, a minha experiência, isso não é uma regra para todo mundo, cada um tem sua vivência, né? Cada um passa por seus processos no autoconhecimento, no seu desenvolvimento pessoal, de ser humano e de espiritualidade. Bom, se você não me conhece, meu nome é Alba Michele, eu sou terapeuta, sou escritora, taróloga, trabalho com autoconhecimento, com espiritualidade e trago esses assuntos aqui para o YouTube e também para o meu Instagram, se você quiser, segue lá no Instagram e a gente vai trocando ideias. Tudo começa, na verdade, eu tinha muito preconceito com a espiritualidade no geral, de matriz africana, né, porque eu não conhecia, porque eu já contei sobre isso, vim da Igreja Católica, e sempre que minha mãe mostrava, era endemonizando, né, então eu tinha muito medo. Só que uma vez eu mexi, antigamente tinha uma cristaleira, tinha uns copos, né, e dentro do copo tinha uma guia azul. E eu falei, o que é isso, né? Criança, curiosa. E aí minha mãe tirou da minha mão, assim, nada, você quer? E não fala sobre isso. E eu tinha uns tios, umas pessoas da minha família, não só tios, mas que usava branco na sexta-feira. Era uma coisa meio diferente. E eu tinha curiosidade de saber o que era. E aí, aos poucos, conforme você vai crescendo, você vai ouvindo outras conversas e você vai entendendo. Eu tinha uma amiga da escola que a avó dela tinha um terreiro, era do candomblé, e ela chegava lá contando as coisas e eu ficava muito curiosa desse universo. E aí, enfim, o tempo vai passando, você vai crescendo e vai conversando com outras pessoas e trocando. Só que eu nunca me liguei que eu tenho um amigo de infância e que a mãe dele era mãe de santo, dona de um terreiro. E eu frequentava essa casa, eu via as imagens, né? Eu via alguns objetos, mas aquilo não era algo que eu tinha medo ou que sua mãe faz? A gente tinha tantos outros assuntos para falar que a última coisa que eu queria saber era o que a mãe dele fazia. Não era uma pauta pra gente, a religiosidade dela. Enfim, o tempo passa, eu fui crescendo e até que eu fui acompanhar a minha filha num centro de Umbanda. E eu achei muito interessante, eu já falei sobre isso, eu fiquei muito familiarizada, né, porque tinha as imagens e tudo mais, mas apenas como uma consulente ali no atendimento, nada demais. E aí, quando chega o momento em que eu vou frequentar a Umbanda, por conta daquele problema que eu contei naquele último vídeo que eu falei, né, se você não assistiu esse vídeo já tá aqui, em algum lugar, que foi sobre a minha experiência com a Maria Mulamba, eu me encantei com a Umbanda, eu me apaixonei pela Umbanda, né, eu só saí porque todo mundo teve que ficar dentro de casa, em 2020, todo mundo teve que se afastar, né, de alguma forma. E eu morava muito longe, era mais de 1 hora para chegar lá, era muito distante mesmo. E a gente ficou muito tempo, né, sem previsão de quando tudo ia voltar e tudo mais. Então a vida vai mudando, as coisas vão acontecendo, a gente ficou mais de 1 ano, assim, quase 2 anos, sem saber o que fazer. Eu perdi o contato com esse lugar, até porque ele é próximo ao lugar que eu morei, onde não se pode exercer a fé. Então eu não sei em que pé ficou essa situação, como é que está agora o lugar. Mas foi uma coisa, eu não vou falar em si a religião ou as pessoas, eu não vou falar isso, eu vou falar a minha experiência, eu com o lugar, eu com esse pai de santo, que foi muito, não só ele, no primeiro terreiro onde minha filha frequentava também, mas me emociona até falar, porque foram 2 pais de santos muito íntegros, muito coerentes, muito
pessoas que realmente estavam vivenciando aquela espiritualidade, foi o que me passou. E aí eu me apaixonei pela Umbanda, não por essa coisa do paz e amor e caridade, não é isso. Pela essência, pela forma em que eu desenvolvi a minha espiritualidade, pela forma que eu fui conduzida. É como se, para mim, eu só usei o espaço, porque só tinha aquele espaço que aconteceu a situação. Eu fui conduzida pelos guias e o Pai de Santo só foi um instrumento ali, um canal, alguma coisa assim que eu posso dizer, porque não era sobre as pessoas, não era sobre nada, era sobre minha vivência com aquelas entidades, minha vivência com a minha espiritualidade, com o meu desenvolvimento, como eu aprendi, como eu entendi muita coisa da minha vida, entendi muita coisa do meu passado, entendi muita coisa do meu pai, entendi muita coisa da minha mãe. Eu entendi, ali é como se eu estivesse assim, cara, então você queria ir para um lugar onde você pudesse entender o que estava acontecendo com você? Você queria entender sobre o que é espiritualidade dentro da religião, por exemplo? Eu estou realmente muito emocionada com isso, porque foi uma coisa assim, uma passagem muito significativa para mim, assim como quando eu fui para a igreja evangélica e passei pelo batismo, sabe? É por isso que eu falo, experiências espirituais são coisas individuais, não tem como a gente ter uma regra para todo mundo, não existe isso. E ali fui os cânticos, o pé no chão, a roupa, a guia, né? Colocar aquela guia, ser um canal, uma portadora de mensagem para outra pessoa, viver aquilo ali, como se fosse uma única experiência e talvez não será a última, mas não será a última naquele lugar, né, que eu nunca mais voltei. Mas assim, aproveita esse momento, você está na Terra, sente tudo isso, para você entender o que é isso. Tenta entender o que está acontecendo com você. Então acho que foi essa sensação que eu tive de conhecer a Umbanda. Então quando eu cantava as músicas, eu não sabia nem como é que saía da minha boca aquilo, sabe? A música ela ia passando assim, ela ia saindo. Os gestos eu nunca tinha feito. Então a gente fica, porque existe o médio consciente, o inconsciente, o meio consciente ali, porque na verdade acho que 1% das pessoas ficam fora da consciência, né? Ficam realmente em transe, 1%, é muito pouco. Mas eu lembro que era assim uma coisa, é como se eu tivesse sonhado, eu estava num sonho e você vai lembrando de flashes, então era muito assim, eu fazia os movimentos, que não era eu, que era a espiritualidade, que eu estava vivenciando aquilo, sentindo aquilo, e tentando ao mesmo tempo entender o que é isso que está acontecendo com o meu corpo, o que tem isso, esse é involuntário, não sou eu que estou fazendo esses gestos, né? Então eu recebi lá, eu incorporei a Mulambo, lá eu incorporei a Cigana, lá eu incorporei a Jurema, aí eu descobri como eu estava desenvolvendo tudo isso dentro de mim. Lá eu descobri o que estava acontecendo lá comigo. Lá eu descobri que eu não estava louca, né? Lá eu descobri tudo isso. E durou o tempo que tinha que durar. Foi muito forte, foi muito intenso, foi muito rápido tudo isso, porque eu acho que não existe o tempo o tempo é muito relativo. Ah, você tem só 2 anos. Ah, você só ficou 6 meses. Depende da tua evolução, depende de como você veio para essa terra, se sua alma já é velha, se você só veio lembrar o que você veio fazer aqui, se você já tem tanta bagagem espirituais, né, de tantas reencarnações.
Talvez por isso que em alguns lugares você não precisa ficar tanto tempo para aprender. No meu caso, eu não precisei. Eu fui colocada e eu fui tirada pela espiritualidade. É o tempo necessário. Entra, aprende, pega tudo, e seja uma esponja, e depois você vai viver outra coisa. E aí, hoje eu não tenho, né, um segmento religioso. Eu venho estudando a Quimbanda, entendendo a Quimbanda, não essa Quimbanda que estão sendo colocada, mas eu estou estudando a Quimbanda da origem, da história, de onde veio, da Angola, de que nunca foi uma religião, sempre foi um lugar de cura. Em Angola não se fala, não se tem nome disso, né? Assim, lá a Quimbanda é um hospital, lá é um lugar de cura e de tratamento. E aqui se coloca a Quimbanda de outro jeito, principalmente nos anos 50, 60, endemonizando essa forma espiritual, né, de tratamento holístico, vamos dizer assim. Então a Umbanda, ela tem a ver com a Quimbanda, né, mas a gente pode falar sobre esse tema em outro momento. É isso, eu queria muito contar isso para vocês, de como isso tudo aconteceu na minha vida, de como eu passei por essa experiência que para mim foi a positiva, as positivas dos dois lugares, essas pessoas também, assim como eu tive outras pessoas que não estava eu dentro da religião, mas eu estava em conexão com elas, que foram pessoas incríveis para mim, como mãe de santo, mas eu também tive experiências horríveis, assim como muitas pessoas têm também, mas não quero falar das experiências ruins, não. Quero só guardar isso dentro do meu coração, essas coisas boas, e que nesse momento eu não tenho segmento ainda. Eu falo ainda porque nada é eterno, né? Eu posso mudar de opinião, posso mudar de decisões aí, fazer escolhas novamente, mas acho que se hoje tivesse o que você gostaria de exercitar, qual é o lugar que você queria desenvolver, talvez a Umbanda seria o lugar onde eu me sentisse de novo pertencente a esse lugar. Eu me senti amada, eu me senti acolhida, de novo, não é sobre as pessoas, eu me senti acolhida e amada pela espiritualidade que eu conheci ali. E você, me conta, você já passou pela Umbanda, você conhece, já ouviu falar, tem medo, conhece alguém em volta de você? Me conta aí nos comentários, vamos interagir, vamos conversar sobre isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curte, compartilha, salva esse vídeo para que você possa também tentar entender o que está acontecendo com você. Eu acho que a gente precisa trocar experiências e saber que todo mundo está aqui vivendo num corpo emprestado. Se você não faz parte do grupo Desperta, eu vou colocar o link aqui para você. Também vou colocar o meu WhatsApp para atendimentos personalizados, né? Atendimentos pessoais, individuais. E é isso. Um beijo, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, compartilha. Fique bem, se cuida. E até a próxima. Tchau.